Que alegria poder estar com você mais uma vez, abençoados do Senhor. Hoje, terça-feira, dia maravilhoso, dia em que nós já levantamos, já fiz muitas coisas. Estou aqui nessa tarde ensolarada, bonita, maravilhosa, feliz, contente e em paz. Isto é que é importante, nós vivermos em paz com Deus, em paz com os nossos irmãos, em paz com a nossa família, sentir-se livre para a gente glorificar a Deus, e certamente o Espírito de Deus que há dentro de nós, ele vai também derramar ou mover-se e nos conceder vitórias. É isso que o ser humano está precisando. Dias difíceis, dias complicados, momentos que muitas pessoas têm passado, que não têm tido assim muitas respostas. Muitas pessoas dizem: mas Deus, o que está acontecendo comigo? O que está ocorrendo com a minha vida? Estou numa situação difícil. Não se preocupe. Comece a se comunicar com o Pai. Tenho certeza que Deus vai abrir portas extraordinárias, vai nos dar a graça, porque é disto que o Senhor quer fazer o melhor para que possamos sorrir. Deixa este rosto triste, deixa esses pensamentos negativos, comece a dizer: Senhor, haja em mim, eu sou importante, eu sou teu filho, eu sou o templo do Senhor. E Deus então ele vai agindo de forma que você vai se alegrar e vai sorrir. É isto que nós precisamos. Meus amigos, Deus tem muitas coisas para nós. A palavra de Deus disse que tudo é possível para aquele que crer. Crer em quem? Em Cristo. O que o Senhor Jesus fez por nós? Muitas coisas maravilhosas. Dentre elas, eu gostaria de deixar aqui uma palavra que está em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1. Vejam só vocês como é maravilhoso nós acreditarmos, nós confiarmos, porque não vai existir nenhum tipo de condenação. O nosso opositor não vai chegar e nos oprimir, nos destruir, porque nós temos o Cristo ressuscitado agindo em nós. Olha só esses versículos, gostaria de deixar para você. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vejam só vocês, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então as obras da carne às vezes quer oprimir a gente, às vezes quer nos destruir, mas vamos procurar andar segundo o Espírito. Versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Esse versículo fala claramente algo importante. A lei, olha só, porque a lei do Espírito, isto é, aquela lei que foi trazida para nós através do apóstolo Paulo, quando ele trouxe aquela lei do Espírito de vida, e ela nos livrou do espírito da morte, da lei e do espírito da morte. Que lei é essa? A lei de Moisés. Moisés, ele certamente, quando estava diante do povo, o que ocorria? Eram sacrifícios, eram orações, coisas que o povo sofria, viviam sofrendo em sofrimento. Mas houve a manifestação do Cristo vivo para que trouxesse a todos nós a liberdade. Que liberdade é essa? A liberdade de espírito, a liberdade para nós podermos viver sorrindo, contente, alegre,
Quantas pessoas vivem, conforme eu já falei aqui, em situações dificílimas. Parece que vive uma guerra dentro de si, não tem paz, não tem alegria. O corpo treme, a carne treme. Por quê? Porque esta carne aqui, ela é uma carne que não serve a não ser para conduzir o nosso espírito. Este é o veículo que conduz o meu espírito para o meu trabalho, para o meu lar, para a minha família, para conversar com os meus amigos. Então este é o veículo, este é o templo onde habita o Espírito, que um dia vai ser desfeito. E quando esse templo for desfeito, o que vai acontecer? O Espírito tomará rumo daquilo que Deus determinou. Qual é a obra que Deus determinou? Voltar para Ele. Assim como viemos, assim voltaremos. O versículo 2, quero repetir aqui, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aquilo que trazia a morte. Você pode ver que no tempo de Moisés faziam-se sacrifícios, levavam os animais, bode, boi, ovelhas, derramavam sangue. Mas de repente a pessoa voltava novamente ao pecado, porque obedecer 613 mandamentos era difícil, porque se a pessoa obedecesse 2 e tropeçasse no terceiro, o que aconteceria? Voltava ao pecado, teria que fazer novamente orações. Teria que pegar novamente um animal, levar aquele animal sem nenhum defeito, levar ao templo para que o sacerdote viesse novamente derramar aquele sangue, aspergir sobre aquela pessoa, para que aquela pessoa pudesse então receber o perdão dos seus pecados. Mas na verdade, o Cordeiro de Deus, aquele que se apresentou a João Batista, lá no Rio Jordão, e João apontou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele iria tirar o pecado de quem? De todos. Então ele fez um só sacrifício em favor de todos, para que nós tivéssemos hoje esta liberdade de dizer que não precisamos mais daquele sangue de bode, daquele sangue de boi, daquele sangue de ovelhas, mas o sangue do Cordeiro. Lá naquele madeiro, ele realmente levou consigo o pecado, levou consigo toda a enfermidade, todos os problemas, tudo aquilo que não prestava. E lá ele pregou sobre o madeiro. O versículo 3, veja só vocês, versículo 3 do capítulo 8 de Romanos diz: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então a lei, ela não tinha nenhuma possibilidade, nenhuma força de aperfeiçoar o homem, de perdoar os pecados, de levar as pessoas a um justo juiz ou não voltarem mais àquela situação que eles viviam. Então ele mandou quem? Mandou o seu Filho em forma de carne, para que ele então pudesse naquele madeiro levar o meu, o seu, o nosso pecado
e aperfeiçoar o homem. Então ele veio na carne, se apresentou, sofreu, padeceu, foi cuspido, escarnecido, esbofeteado. O caminho dele era aquele, ele deveria tomar aquela cruz, e ali num sofrimento, naquele sacrifício, e levar até o Gólgota, e lá ser pregado, ser crucificado, derramar o seu sangue por mim, por você, por nós. Agora, o que eu vejo nos dias atuais é que o ser humano não tem dado valor a este sacrifício. O ser humano não tem dado valor naquilo que o Cristo fez por nós, e eles continuam ainda a praticarem sacrifícios. Eles continuam ainda a estarem correndo atrás de votos, correndo atrás de fazer sacrifícios, subir montanhas, descer em montanhas, sendo que o verdadeiro sacrifício já foi feito por nós, sem necessidade de ficarmos padecendo. Hoje o que temos que fazer é simplesmente dizer: Senhor, eis-me aqui na tua presença. O apóstolo Paulo descreve que nós somos o templo de quem? O templo do Espírito Santo. Então ele não habita mais, como nós lemos ontem, que Moisés, como servo, na casa do Senhor, ele servia a palavra para os judeus. E Cristo, como filho, ele veio da sua própria casa, e a sua casa sou eu, é você, somos nós, porque ele habita em nós, ele vive em nós, ele está em nós, e ele quer fazer a sua obra florir ou fruir, para que possamos seguir este caminho reto na presença do Pai. Gostaria de ler outros 3 versículos que está em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 26. Vejam só vocês. O mistério que estava oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora, no tempo de Paulo, e que agora me foi revelado. Então você pode observar que no tempo de Moisés, no tempo de Ananias, no tempo dos homens do passado, este mistério não foi revelado, mas estava marcado por uma data, por um momento após o seu sofrimento. Então o Cristo ressuscitado revelou ao apóstolo Paulo para que ele pudesse passar para nós essas revelações maravilhosas que acontecem nos dias de hoje. Vou repetir: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Paulo dizendo isto, versículo 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, na presença da sua glória. Você pode observar que havia uma diferença, eu já falei isso daqui, havia uma diferença muito grande entre judeus e gentios. Os judeus eram um povo super eleito pelo Senhor. Os gentios não tinham nenhum tipo de prioridade, eles não eram aceitos, eram rejeitados. Mas quando Cristo, ele morreu naquela cruz, ele quebrou aquela divisória. O povo que vivia em intriga, confusão, briga, eu não te aceito, eu te odeio, eu faço isso, eu faço aquilo, matanças e um monte de coisas, Cristo, através do seu sacrifício, ele fez o quê? Ele quebrou essa barreira.
E ele uniu os povos, para que os povos tivessem paz. Mas o que eu tenho visto hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, é que está faltando um pouquinho de paz. Eu acredito que o povo hoje tem ainda voltado no passado, tenho pego lá os rudimentos dos judeus e tem trazido para os nossos tempos. Porque se a pessoa viver, como diz lá em Romanos, viver no Espírito, ela vai ter paz. O que é viver no Espírito? É a pessoa deixar de praticar aquilo que a carne quer fazer. Às vezes nós trememos de vontade de fazer alguma coisa para alguém. Quantas pessoas não têm vontade de matar um amigo de trabalho porque aquele está perseguindo? Quantas pessoas não têm vontade de dar um murro na cara de alguém? Isso é o quê? Obras da carne, vontades próprias, que às vezes nós temos. Não vou dizer que eu não tenho também, porque eu sou carne, eu vivo nessa carne, a minha carne é fraca, mas a Bíblia diz: a carne é fraca, mas o Espírito é forte. E se o Espírito é forte, por que não a gente procurar fazer a vontade do Espírito, andar no Espírito? Andar no Espírito é quando a carne agir, você diz: não, aqui não, vamos acalmar, conte até 10, até 100 ou até 1000, mas não se manifeste, porque esta carne aqui para nada serve. Um dia ela vai para a sepultura, e aí? Se ficar em casa guardado, vai feder. Mas se nós procurarmos fazer aquilo que Deus tem determinado, automaticamente vamos receber do Senhor vitórias sobre vitórias. Vamos viver, como diz a palavra, de glória em glória, para glorificarmos o nome do Pai. É isto que a palavra de Deus nos orienta. Versículo 28 diz assim: a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Quando Deus trata essa palavra aqui, homem, Ele não trata com o homem externo, a carne. Ele trata com o homem interno, o Espírito, nos dando a vivificação para que nós possamos então enfrentar no dia a dia, vencer os obstáculos e sairmos vitoriosos. É que eu disse esses dias, eu estive 35 anos dentro de um sistema. Eu já vi muita coisa. Às vezes pastores de mal com outras pessoas vai lá e prega a palavra de Deus. Amigos que às vezes trazia uma boa palavra para alguém, mas não gostava de outra pessoa. Não vou dizer que devemos gostar de todo mundo, e nem que alguém goste de mim, porque eu não sou perfeito, eu procuro a perfeição, mas o importante para nós é estarmos vivendo na presença do Papai Celestial e sermos mais do que vencedores. Então fique essa minha palavra aqui. O Senhor te apresentou, meu amigo, minha amiga, me apresentou como perfeitos diante do Cristo, para que eu possa andar em novidade de vida e ser uma pessoa alegre, feliz, contente, sem arrumar confusão para ninguém. No meu trabalho eu sou feliz, tenho os meus amigos, eu brinco, eles brincam comigo, é um motivo de felicidade, ao lado da minha família, dos meus filhos, e a gente vai vivendo de glória em glória,
de fé em fé, sendo vitoriosos. Aonde Deus está, pode haver a doença, Ele é a cura. Aonde Deus está, pode haver a tristeza, Ele é a nossa alegria. Pode haver a solidão, Ele vai estar com você em cada momento. Amigo, dê o seu like, assine aí o sininho, ajude o Carvalho a divulgar este vídeo a outras pessoas, porque outras pessoas também vão receber a graça do Senhor. Então fica aqui o meu abraço, que Deus te abençoe, uma boa tarde e que o Senhor te proteja em todos os sentidos. Amém?